Graças a Deus, mais uma rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui unidos, apesar da distância, falando da sua palavra, do seu poder que em nós opera. Não limite o poder de Deus. Nunca duvide ou meça o tamanho do agir de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Jamais baseie quem Deus é em cima de circunstâncias favoráveis, em cima de situações ou coisas, de forma alguma. Pelo contrário, quanto pior a situação, maior será a glória de Deus. Quanto mais duro for o coração, maior será a ação do Espírito Santo. A palavra fala que onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, o Senhor fez com que superabundasse a sua graça. Deus não é Deus de medidas, Deus não é Deus de coisas limitadas e medianas. O Senhor, Ele vai além de todas as nossas expectativas. Mas para que nós possamos ver o agir de Deus, precisamos confiar. E confiar envolve esperar, aguardar. Não é fácil, é ruim, é desagradável. É como quando você fala para uma criança que você a levará no parque de diversões a primeira vez, ou que vocês vão viajar de avião a primeira vez, ou que você vai dar um presente tão sonhado para ela. Ela não tem paciência. Todo dia ela pergunta, tá na hora? Tá chegando? É hoje? Que hora que vai? Já fez a mala? E a mochila? Mãe, eu quero. Que hora vai ser? Tá chegando? Já tá na hora? Nossa, é uma coisa assim, tem criança que não consegue dormir por causa de tão grande ansiedade por aquilo que ela tanto espera. Nós não agimos dessa forma, de ficar, tá chegando, tá na hora, já tá pronto. Nós não ficamos perguntando, mas aqui dentro, só Deus sabe como que está o nosso coração, ansioso. Parece que 24 horas são 24 meses. É uma coisa terrível, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois. Não. É necessário que os bois vão à frente puxando o carro. Então tem que ir no ritmo, na passada do boi. Porque quem vai conduzir o carro é o boi. Não adianta. Quem tem pressa come cru. É necessário entender que Deus trabalha dentro de um tempo e não é o nosso, não é o meu, não é o seu. É preciso plantar e esperar até que venha a colheita. É impossível você plantar hoje para ontem. Ah, mas para que hora que é? É para ontem. Ah, mas eu quero colher amanhã. Não é dessa forma. O tempo de Deus não é o nosso. Deus não se prende àquele relógio 24 horas, 12 horas, né? Os ponteiros ali que nós temos aqui embaixo. Deus não trabalha desta forma. Deus trabalha em cima da nossa perseverança e da nossa fé. No livro de Tiago, último capítulo, capítulo 5, fala o seguinte: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e as chuvas de inverno. Sejam também de primavera, as chuvas de outono e de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo diante do sofrimento. Nós podemos ver que desde o agir de Deus lá no início da palavra, há um tempo para tudo. Deus não fez a promessa que Davi seria rei no dia de hoje e deu para ele o trono e a coroa amanhã. Deus não deu a José o sonho hoje e fez com que ele visse o cumprimento do sonho amanhã. Deus não prometeu que o Messias viria hoje. Nós vemos a promessa da vinda do Messias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. E os livros sequentes vão falando a respeito dessa sombra, dessa promessa que viria a se cumprir, já dava ali sinais do cumprimento dessa promessa. Mas ela se cumpriu lá na frente no livro de Mateus. Deus não atropela o tempo, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus não está atrasando, Deus está te preparando para receber no tempo certo a preciosa colheita. Não adianta você querer
pegar um fruto verde agora, encher ele de pano, encher ele de jornal, amadurece, ele pode até amadurecer, mas será um amadurecimento forçado, não será aquele doce perfeito e natural. Você pode até comer daquele fruto, mas não terá aquele doce que Deus o criou para que tivesse no tempo certo. Há um exemplo de esperar aqui no livro de Josué a respeito de Caleb, que juntamente com Josué e os outros 10 espias foram espionar a terra prometida. E no dia daquela espionagem, da qual os únicos que colheram daquele fruto, daquela bênção daquela terra, porque não murmuraram, mas confiaram que Deus era fiel para colocá-los naquela terra que manava leite e mel, foi Caleb. E nós vemos aqui no livro de Josué 14, ele falando, versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, com certeza, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como ele prometeu. E isso foi há 45 anos atrás que ele disse a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte quanto o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Caleb é um precioso exemplo do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O tempo passou. No dia da promessa, ele estava com 40 anos. E ele só recebeu aquela promessa, o cumprimento, com 85 anos. Mas ele recebeu. Ah, mas eu tenho que esperar 45 anos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para tudo há um tempo determinado. Há um propósito para cada ocasião e ocasiões certas. Deus trabalha de forma perfeita. Deus é longânimo. Deus é tão bom que ele nos dá o tempo para que possamos buscá-lo, para que possamos esperar e receber dele aquilo que é perfeito. É possível, sim, uma pessoa ser famosa da noite para o dia, ela, entre aspas, crescer, vencer, conquistar da noite para o dia. Existem meios, mas são meios que ela conquista com a mão direita e perde com a mão esquerda. Já Deus não. Deus é perfeito. E tudo que Deus faz vem na hora certa. Então essa mensagem é para falar com você, para você esperar mais um pouquinho. Olha o quanto você já esperou até aqui, o quanto você já sofreu até aqui, o quanto você chorou, você passou dificuldades e aflições, mas você ainda está de pé. Assim como Deus fez na vida de Caleb, Deus pode fazer na sua e na minha vida. Nos dá força e vigor para no tempo certo colher o resultado da nossa fé, da nossa esperança, da nossa perseverança com tanto vigor quanto o dia em que nos foi feita a promessa. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele fala que vai fazer e deixa de agir? De forma alguma. Esperar em Deus é você crescer, é você amadurecer. É como uma poupança. Parece que o rendimento é tão pouco, mas além do dinheiro permanecer lá, quando você dá um tempo, você pega aquilo que estava lá e mais um pouco. Espera mais um pouco.
vale a pena. Para terminar essa meditação de hoje, eu ouvi uma história, um testemunho no domingo na escola bíblica que eu fiquei pensando a respeito daquela mulher que viveu a situação. Uma mulher que vivia com um homem que bebia demais, muitas dificuldades, muitas dores, muitas tristezas, situações terríveis, e ela confiando, até que foi um tempo que ela não estava aguentando mais, e então ela chegou até mesmo no pastor dela, buscando um conselho, uma solução, uma saída, e o conselho do pastor foi: irmã, larga esse homem, não tem jeito mais não. Larga ele, isso aí não vai dar em nada, você já sofreu muito, larga ele que eu tenho um outro bom aqui para você e eu caso ele com você. Conselho do pastor, não foi o conselho da Bíblia, foi o que ele achava. E então aquela mulher foi no conselho do pastor. E aquela mulher verdadeiramente se separou. E depois de um bom tempo que o pastor já tinha casado ela com o outro, e o pastor achou que seria a solução para os problemas dela. Aquele beberrão lá atrás, que ela já não suportava mais, diante daquela situação miserável, ele levantou a cabeça, buscou a Deus, teve seus olhos abertos e decidiu mudar de vida porque já não dava mais para viver daquela forma. E ele começou a estudar, formou-se em um bom advogado, formou-se em direito e depois aquele homem deu prosseguimento numa carreira de polícia civil e ele começou a conquistar as coisas, comprou a sua casa, começou a adquirir bens, teve uma vida totalmente mudada, restaurada, arrumou outra, casou com ela e ainda foi para a igreja. E aí aquela que tinha largado, que cansou, chutou o balde, não aguento mais, deixa isso aí não tem jeito, isso aí é irreversível. Ela então chegou no pastor e falou: pastor, olha a situação que o senhor mandou eu largar lá e olha a situação que eu estou enfrentando aqui. E agora, dá um jeito. O que eu vejo com isso? Algo que eu já ouvi muitas vezes na pregação da pastora Camila Barros. A pessoa luta, e quando ela já está quase vencendo, quando ela está quase rompendo, porque Deus conhece a tolerância e a força de cada um de nós, até quando nós conseguiremos suportar, esperar, e quando já está quase acontecendo um milagre, de repente, a pessoa larga tudo, e aquele que foi largado, ele cai em si, cai na real, e então ele arruma outra família, e aquilo que a mulher antiga buscou, chorou, clamou, insistiu, e já estava quase vendo, ela deixou de lado, outra veio e colheu os frutos dela. Lembre-se disso, há um tempo entre plantar e colher. E aquele que tem pressa, infelizmente, ele deixa de colher. Então, espera mais um pouco. Deus é fiel, Deus é bom. Não se prenda à circunstância. Não se prenda ao que falam, ao que deixam de falar, mas é assim mesmo. Se prenda às promessas, à palavra de Deus. Lembre-se de Caleb. Olha o tempo que ele esperou. E no tempo certo, ele colheu. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, nos perdoa. Tira de nós o desespero, a angústia, a ansiedade, a inquietação. Por falta de confiar, crer e meditar nesta palavra, muitas vezes nós atropelamos os fatos, as situações, nós jogamos tudo para o alto, porque na nossa cabeça não tem jeito, na nossa cabeça é o fim, mas nós precisamos acreditar e confiar na sua palavra. Há um tempo determinado para tudo diante dos teus olhos, debaixo das tuas potentes mãos. Tira de nós, Senhor, esse descontrole, meu Pai, essa aflição desesperada. E nos ensina, como diz o salmista no Salmo 40, a esperar com paciência no Senhor. Porque aquele que assim faz, ele vê que Deus é poderoso para inclinar os seus ouvidos, ouvir o seu clamor, tirar o seu pé de um charco de lodo, colocá-lo sobre as rochas, a rocha firme, e derramar azeite santo. Então eu te peço, Senhor, aquieta o nosso coração, acalma toda a tempestade interna e nos dá graça, nos dá paz, sabedoria, bom ânimo, porque o Senhor diz que teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo e que a calmaria do teu Espírito venha sobre nós, para que depois do tempo de espera e perseverança, de fé, possamos colher os milagres. Eu te agradeço, Pai.
Eu te louvo por esta palavra, porque se eu estou de pé, porque eu creio e confio nesta palavra, e que essa pessoa que me ouve também, ela possa continuar confiando no Senhor, lembrando que aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor, porque para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você de fato espere. Mas não espere carrancudo, eu já desisti, já larguei para lá, entreguei para Deus, eu cansei. Não. Espere orando, espere meditando, espere confiando, espere olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém?